Olá, boa noite. Quais são os impactos diante da decisão do governo federal de limitar projetos da Lei Rouanet ao teto de 1 milhão? Como fica o futuro da cultura no Brasil e em Minas Gerais? Esse é o tema central desta edição. E ainda, Justiça bloqueia 11,5 milhões de Aécio Neves. Incêndio atinge Catedral de Notre Dame em Paris. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. Encerra, nesta segunda-feira, a inscrição prévia para participar do casamento coletivo LGBTQ+, que será realizado em Uberlândia no dia 3 de julho. A ação promovida pelo projeto Somos, da UFO, é voltada para o atendimento de casais em situação de vulnerabilidade social e ao todo são oferecidas 40 vagas, por isso os interessados devem fazer as inscrições, que são gratuitas, pela internet. O edital está disponível no endereço abre.ai/casamento coletivo. Então, nesse site você consegue ter acesso ao edital e fazer a inscrição. E o Programa de Gestão de Pessoas por Mérito e Competência, o Transforma Minas, está selecionando profissionais para ocupar posições estratégicas no governo do estado. Na próxima sexta-feira, dia 19, termina o prazo para se candidatar às vagas de subsecretário da Receita Estadual e superintendente de promoção social básica. Essas e outras informações sobre as vagas estão disponíveis no site do programa transformaminas.mg.gov.br e também no aplicativo MGApp. Ação que bloqueava mais de 11 milhões de reais do parlamentar Aécio Neves prescreveu. A Justiça de Minas extinguiu a ação que investigava 1.337 voos realizados quando ele era o chefe do Executivo. Segundo o Tribunal de Justiça, a decisão é de primeira instância e cabe recurso do Ministério Público. E o incêndio, na tarde desta segunda-feira, atingiu a Catedral de Notre Dame, em Paris. O fogo já destruiu grande parte da icônica igreja, que é um dos símbolos da capital francesa e um dos monumentos históricos mais visitados da Europa. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. Após o presidente Jair Bolsonaro afirmar na semana passada que vai reduzir de 60 milhões para 1 milhão de reais o teto da Lei Rouanet, a classe cultural ficou em alerta. Veja na reportagem. O maestro dita o ritmo e os números revelam o sucesso da Orquestra Sinfônica de São Paulo. 106 músicos, mais de 300 funcionários, 220 apresentações no ano. Mas o futuro destes acordes corre risco. A USESP depende principalmente da Lei Rouanet. São 17 milhões de reais anuais, que, segundo o diretor, garantem a qualidade da maior orquestra da América Latina. Através dela nós temos os nossos programas educacionais, programas de acesso e difusão através da internet, concertos ao ar livre, programas educativos, ou seja, é uma fonte fundamental para a sobrevivência das nossas atividades. Esta semana, o presidente Jair Bolsonaro confirmou em entrevista à Rádio Jovem Pan que vai limitar os recursos da Lei Rouanet. Atualmente, a lei permite que cada proponente possa apresentar até 16 projetos e obter até 60 milhões de reais em renúncia fiscal. 60 milhões de reais. De acordo com o teu tráfico de influência no passado, você conseguia 10, 15, 20, até mais. Nós estamos passando para 1 milhão de reais. Então tem gente do setor ativo que está revoltado, que quer algumas exceções. Eu acho que não tem exceção nenhuma. Além da USESP, a mudança ameaçaria o trabalho de instituições como o Museu de Arte de São Paulo, o Instituto Tomiotaki e o Museu do Amanhã, no Rio. Como o presidente não detalhou quais mudanças pretende fazer na Lei Rouanet, ainda há muitas dúvidas no meio cultural. O Ministério da Cidadania, que desde janeiro passou a englobar a área da cultura, se limitou a informar por meio de nota que as novas regras vão ser anunciadas amanhã num evento no Palácio do Planalto. Desde que a lei entrou em vigor em 1991, mais de 53 mil projetos foram financiados, mais cultura e mais dinheiro para o país. Juntos, os projetos injetaram 31 bilhões de reais na economia.
Para cada R$1 de incentivo fiscal, nós temos um impacto econômico de R$1,59. Quer dizer, ou seja, é um impacto econômico muito significativo. Não é porque ela foi mal usada no passado que ela deve ser condenada. Nós estamos falando de um instrumento de geração de renda, de geração de emprego, de geração de desenvolvimento humano, econômico e social, algo que contribuiu muito para que o Brasil seja essa potência cultural que é. Para falar sobre os cortes na cultura, hoje convidamos o Alexandre Molina, que é diretor de cultura aqui da Universidade Federal de Uberlândia, e também o Mário Piragibe, que é professor do curso de teatro da UF. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado. Para a gente começar a falar sobre esse assunto polêmico, gostaria de ouvir a opinião do nosso professor Mário. Como que esse corte, né, ele vai afetar diretamente as grandes produções culturais no nosso país? E você acha que era necessário ter um corte tão brusco de 60 milhões para 1 milhão, teto máximo? Olha, Patrícia, o que me parece é o seguinte: esse corte chega como uma espécie de resposta a uma série de dúvidas que tinham sido lançadas ao longo desse debate político mais acalorado ao longo dos últimos anos acerca da Lei Rouanet. O próprio Sérgio Saleitão, que aparece ali na matéria, ele é um defensor da Lei Rouanet, mas ele acusa, ele mostra que houve de fato algumas questões de irregularidades, não apenas na parte de captação, isso muito menos até do que a temperatura alta das redes sociais vinha denunciando, mas na verdade ele fala de que havia um grande problema na prestação de contas dos projetos da Lei Rouanet, sobretudo, acusados sobretudo ao longo dos anos 2000, percebidos ao longo dos anos 2017, 2018. O que me parece é que o governo, esse atual governo, com essa medida, busca, por um lado, atender a um determinado rumor difuso a respeito da Lei Rouanet e, por outro lado, tentar conter um pouco certos exageros que foram de fato cometidos. Né? Com relação ao impacto que isso produz sobre as produções culturais brasileiras, bom, eu preciso dizer que eu trago uma perspectiva que é um pouco particular, um pouco diversa, na qual me parece que ao longo das últimas décadas no Brasil a gente tem observado uma participação, uma presença do Estado muito pronunciada sobre determinados segmentos de produção em cultura e em arte, sobretudo em setores que poderiam buscar no público, né? Ou na iniciativa privada? Não só na iniciativa privada, o que a gente percebe também é o seguinte, né? O tipo de instância que uma lei como a Lei Rouanet estabelece entre o artista e não apenas iniciativa privada, mas o público direto que poderia estar fazendo a subvenção direta dessas atividades por meio da compra dos ingressos, do pagamento dos ingressos, né? Ela sofre, e eu acuso isso mais ou menos desde o final da década de 80, do início da década de 90, não só falando da Lei Rouanet, mas já pensando na Lei Sarney, né, que antecipa ela. E me parece que isso causa uma espécie de desequilíbrio na percepção daquilo que uma produção cultural ela tem condição de captar junto à sociedade, o que ela de fato vem angariando, né? A gente está vivendo aí com quase 3 décadas nesse desequilíbrio e é preciso que algumas coisas sejam resgatadas. Mas, no ponto de não vista, acredito, assim, era necessário, então, no seu ponto de vista, era necessário haver um corte? Era necessário, na verdade, Patrícia, que o atual Ministério da Cultura mostrasse com um pouco mais de clareza quais são as suas diretrizes e seus planos de ação. Né? A gente entende hoje que a Lei Rouanet é o principal mecanismo de subvenção de ações em cultura e em arte no Brasil. Mas me parece que isso é muito pouco se a gente for entender o escopo mais geral do que seria uma política de cultura em nível federal.
Né? Então, quando uma decisão dessas acontece, por exemplo, sobre a Lei Rouanet, a gente percebe que existe o direcionamento para um determinado tipo de produção cultural, deixando de lado outro tipo. A discussão que tem que ser feita nesse momento é o que caberia dentro da instância do nível federal agir em termos de cultura. Isso me parece estar um pouco mal direcionado. Concorda, professor Molina, com essa questão? Sim, eu acho que essa falta de clareza com relação ao que a atual Secretaria Especial de Cultura, né, não temos mais um ministério, mas o que essa Secretaria Especial de Cultura vai nos propor, eu acho que a falta de clareza disso é que deixa tudo muito confuso. Uma resposta que, a primeira resposta que a gente tem em relação à cultura por parte do governo federal é a redução do teto da Lei Rouanet, ponto. Antes disso, nenhuma informação foi colocada em relação a projetos importantes que nós já temos aí ao longo da trajetória instalados no Brasil, que a gente não tem ideia de como que eles vão continuar, como, por exemplo, o programa de Cultura Viva, os pontos de cultura. Nós não temos a menor ideia de como que esse programa vai continuar, se ele vai continuar, né? Há uma inoperância da Funarte, e que não é agora, de 2019, essa inoperância, ela já está aí pelo menos desde 2015 para cá. A gente não tem notícia dos programas de fomento da Funarte para áreas específicas como teatro, dança, circo, artes visuais, música. Também a gente não tem a possibilidade de avaliar qual seria o impacto, por exemplo, de uma redução de teto da Lei Rouanet, sem ter uma noção também do que são essas outras ações. Né? A resposta vem logo pela redução do fomento. O fomento é uma faceta da política de cultura, mas ele não dá conta do todo. Né? É fundamental que o governo faça uma avaliação, sim, da Lei Rouanet, que pontos que já foram levantados, e não agora, mas já há muito tempo, pontos problemáticos em relação à lei, que possam ser revistos e enfrentados, porque tem uma problemática aí que tem que ser enfrentada. Uma problemática de concentração de recurso em determinada região do país, uma concentração de recurso em determinados produtores ou agentes culturais. Então tem algo aí que precisa ser revisto. Mas me parece não, com toda certeza essa revisão não é. Reduz-se de 60 bilhões, de 60 milhões para 1 milhão e está tudo resolvido. Não é bem por aí, né? Então, acho que isso, a forma como a coisa foi conduzida e foi apresentada para a sociedade é que está absolutamente distorcida. E acaba revelando uma falta de visão do governo em relação à própria cultura, né? Sobre esse tecido cultural. Perfeito, a gente volta a falar sobre esse tema. Agora vamos ver como fica o clima em Uberlândia e região nesta terça-feira. A previsão para a terça em Uberlândia é de chuva e calor, mínima de 19 e máxima de 28 graus. Patos de Minas tem uma terça úmida e as temperaturas variam entre 19 e 28 graus. A previsão para Monte Carmelo é de tempo quente e pancadas de chuva. O termômetro marca entre 19 e 29 graus. Em Ituiutaba, as temperaturas variam entre 20 e 31 graus. 80% de possibilidade de chover. Em Rio Paranaíba, tem previsão de pancadas de chuva para a tarde e também fica calor. Mínima de 17 e máxima de 27 graus. E no próximo bloco temos eventos UFO. Nós voltamos já. Estamos de volta e falávamos agora há pouco sobre os cortes da cultura. E será que Uberlândia e outras cidades do interior do Brasil podem ser impactadas pelo corte da Lei Rouanet? Nossa equipe foi atrás dessa resposta. Confira. Com o possível corte na Lei Rouanet, grandes espetáculos musicais produzidos no Brasil podem ser os mais afetados. Por exemplo, no ano passado, a Lei de Incentivo autorizou mais de 28 milhões de reais para a remontagem de O Fantasma da Ópera. Já o valor aprovado para a captação de recursos do musical Wicked Brasil, em 2016, foi de 18 milhões. Espetáculos como esses costumam rodar nas grandes capitais brasileiras e, em um primeiro momento, as produções de grupos artísticos do interior
como a Trupe de Truões de Uberlândia, podem não sentir um impacto direto com o corte de verbas. Entretanto, a cidade pode ser afetada, já que agora faz parte da chamada Rota do Teatro e tem recebido grandes peças. A nível municipal, eu acredito que os grupos e artistas do interior, talvez para eles esse teto não comprometa os valores solicitados, né, ao Ministério da Cultura. A grande maioria. Acredito sim que a gente tem produtores e gestores do interior que conseguem movimentar esse recurso no desenvolvimento de seus projetos culturais. Acredito que Uberlândia possa sofrer sim com esse corte na circulação de grandes espetáculos e musicais, né? Muitos dos espetáculos de nível nacional que chegaram até Uberlândia e se apresentaram nos palcos do Teatro Municipal utilizaram o mecanismo de incentivo da Lei Rouanet para chegarem até aqui, né? Devido ao alto custo de circular com uma grande equipe, grandes cenários. Então acho que nesse sentido a gente pode sim sofrer o impacto da alteração dessa lei. Na opinião do ator Ricardo Augusto, esse corte faz parte de um plano de ações que tem atingido a cultura brasileira de forma negativa. Primeiro, o fim do Ministério da Cultura, né, que eu acho que impossibilita uma série de discussões e diminui a força e o entendimento da importância da cultura, né, para o nosso país. E uma proposta de alteração da lei em que não se ouve as pessoas que movimentam esse recurso, né? Não se ouviu os produtores e os atores que utilizam esse valor, nem mesmo os patrocinadores. Sejam as produções nacionais de grande porte ou os espetáculos locais. Na visão de quem faz parte do setor artístico, investir em produções culturais é importante, porque existe um retorno desses valores para toda a sociedade. A cultura, ela movimenta vários setores para sua realização, né? Há aí a contratação de vários serviços e o movimento da economia local por onde esses projetos são desenvolvidos. Há a dimensão simbólica, porque a cultura representa, né, as manifestações do país, ela dialoga com o que vem acontecendo naquele momento em que aquela obra está sendo criada. E na sua dimensão cidadã, né? Porque por meio da cultura a gente pode reafirmar as nossas crenças, a gente pode pensar na possibilidade de outros mundos possíveis e a gente pode colaborar para a autoestima da população e de um autoconhecimento e, consequentemente, né, reafirmar os nossos direitos sociais e políticos no país. Continuando a falar, então, sobre esses cortes da cultura, professor Mário, vamos falar primeiro sobre a Lei Rouanet, explicar também para as pessoas como ela funciona. E aí eu gostaria de saber também a sua opinião. Você acredita que ela seja hoje a principal ferramenta de cultura, de fomento de cultura do nosso país? Bom, a Lei Rouanet, ela é criada em 1991, na verdade como um reajuste, né, como uma regulamentação mais detida daquilo que se chamava, né, de Lei Sarney. Ela vai ser proposta pelo então ministro da Cultura do presidente Fernando Collor de Mello, Sérgio Paulo Rouanet, mas ela ganha uma feição um pouco mais potente a partir da administração do Francisco Verfort, já na primeira administração do Fernando Henrique Cardoso. Certo. Né? A Lei Rouanet, ela é uma proposta que lida com a noção de renúncia fiscal. Às vezes, para a gente discutir esse tipo de conceito, a gente teria que tomar um certo tempo, eu não sei se é o caso. Sim, sim. Mas a ideia é que um produtor cultural apresenta uma proposta qualquer de ação dentro da área da cultura. Essa ação ela é avaliada e ela é certificada por um organismo dentro do Ministério da Cultura. Ele ganha autorização para ir para o mercado, né? Para captar esse recurso. Para captar esse recurso. Essa é apenas uma das duas configurações básicas da Lei Rouanet, né? Que é o mecenato, que a gente chama de Lei Rouanet, modalidade mecenato. Existe também uma outra modalidade na Lei Rouanet, mas que de fato ela nunca apareceu de maneira muito pronunciada, ela vem tendo um funcionamento um pouco errático, que é o Fundo Nacional de Cultura, né? No qual se estabeleceria um fundo
voltado para investimento em cultura, no qual o Ministério poderia fazer desembolsos por meio de pagamento direto para algumas propostas aprovadas, né? De fato, o que ocorre é que o que a gente normalmente chama de Lei Rouanet é, de fato, a modalidade de mecenato da Lei Rouanet, na qual o produtor cultural, tendo em mãos um certificado do Ministério da Cultura, ele consegue recorrer a algumas empresas para poder captar recursos para os seus projetos, tendo como uma das principais contrapartidas o abatimento direto no imposto de renda devido por essas empresas. Né? Isso é, né, basicamente a Lei Rouanet. A Lei Rouanet, ela hoje se estabelece, já há algum tempo ela está se estabelecendo como principal mecanismo de captação e de subvenção de origem federal, de verba federal, para fomento de ações em arte. Então, ela fomenta uma cultura, uma economia criativa, gera milhões de empregos. Gera bastante emprego. Vários setores que serão impactados com esse corte. Exato. Vários setores foram impactados com esse negócio. Mas, por outro lado, talvez seja interessante também, enfim, levando em consideração parte da fala, né, do último ministro da Cultura que nós tivemos, né, o Sérgio Saleitão, sobre como, de fato, o mercado da cultura ele consegue devolver, né? E me parece que em diversos casos, isso não é para todos, se a gente for pensar em todo tudo aquilo que a gente chama de manifestação cultural, que é passível de ser financiada pela Lei Rouanet, por exemplo, ela percorre uma gama de manifestações e casos que são muito diversos e às vezes muito difíceis de serem enquadrados dentro de uma mesma categoria. Né? Como é que a gente consegue pensar num modelo de financiamento para peças de teatro ou espetáculos de dança em circulação e, ao mesmo tempo, manutenção de museus ou circulação? Então, isso eu queria ouvir de você também, professor Molina. Essas grandes produções, esses grandes museus, como o Museu da Manhã no Rio, o MASP, como que fica, então, esse teto de 1 milhão? Haverá outras alternativas? Se você acredita que vai ter que ter outras alternativas, que o governo vai ter que abrir para que eles possam continuar sendo vivenciados e funcionando, né, aberto ao público? Bom, fica difícil a gente fazer qualquer análise, como eu falei no bloco anterior, quando a gente não tem uma clareza de qual é a proposta de fato do governo federal atual para a cultura. Né? Nós não temos uma clareza sobre isso. Certamente é possível arriscar que um equipamento cultural do porte de um museu, de uma grande cidade brasileira, por exemplo, não vai conseguir resolver as suas questões financeiras com R$1 milhão. Não. Isso é fato. Porque os orçamentos, eles, principalmente na área de museus que lida com objetos e com peças raras, muitas delas que são quase que exclusivas, então há uma necessidade de cuidado, há uma necessidade de manutenção e uma mão de obra muito especializada que vai lidar com essas peças, né? Então, certamente não seria possível manter uma estrutura desse tamanho com um recurso tão pequeno. Então, talvez um estudo possível, uma análise interessante que poderia ser feita, seria justamente pensar em categorias ou pensar em segmentos específicos. E talvez esses tetos pudessem ser estabelecidos por segmentos ou por tipo de produção que está sendo colocada, né? Uma fala interessante que veio da reportagem sobre essa questão de como que isso impacta nas cidades do interior ou em Uberlândia, por exemplo, né? Gostaria de entender também, aqui em Uberlândia, claro. Algumas peças impediriam que algumas peças viessem fazer um circuito no interior? Eu acho que é interessante a gente pensar no seguinte, né? A política cultural, principalmente num país do tamanho do Brasil, ela não pode ser pensada de maneira desconectada entre os entes federados. A política nacional ela tem que estabelecer alguma diretriz norteadora para que estados e municípios também possam consolidar seus programas específicos. Para a gente não ter, por exemplo, investimento num determinado segmento ou num determinado campo da cultura, enquanto o outro está totalmente descoberto, né? Por exemplo, as áreas da cultura mais ligadas à tradição, à transmissão oral de conhecimentos, a práticas e conhecimentos tradicionais, quase não lançam mão da
da Lei Rouanet, especificamente, né? Por quê? Como você vai observar o edital, as regras, a maneira como a lei é estruturada, como se faz prestação de contas, etc., isso está num nível de complexidade e num nível de agenciamento já profissional, tão distante. Eu não digo nem de uma relação profissional amador, mas, por exemplo, como que a gente pode exigir que que determinados povos indígenas acessem a Lei Rouanet, por exemplo? Isso seria praticamente impensável, porque a maneira como ela é acessada, como ela precisa ser acionada pelo agente cultural, está muito distante da realidade desse segmento. Então, como seria pensar uma política que desse conta das manifestações tradicionais, da arte, dos museus? Então, quando eu falo da importância da gente ter uma política articulada, é nesse sentido. Nós já tivemos iniciativas interessantes em outros momentos da história da cultura no Brasil, mas que foram muito pontuais. Por exemplo, mais cultura nas universidades. Um investimento específico do governo federal, numa parceria Ministério da Cultura, Ministério da Educação e então Ministério da Cultura, com recurso específico para as universidades desenvolverem programas em cultura. Esse projeto durou 1 ano e nunca mais tivemos notícia. E algumas instituições nem sequer receberam recurso ainda. E Patrícia? Mas a gente vai voltar a falar ainda, apesar de que o nosso tempo já está se esgotando, porque nós temos que dar uma notícia agora que é muito legal, porque a gente vai ficar por dentro dos eventos que acontecem aqui na UFO. Tem cinema, literatura, música, então aproveite as dicas. Olá pessoal, fiquem ligados, está começando o Eventos UFO, o quadro que te atualiza sobre o que acontece na universidade. Essa semana tem a 2ª edição do projeto Cinefoto Debate, com a participação do fotógrafo Henrique Vieira. O evento exibe filmes, documentários e episódios e séries relacionados à fotografia e fotojornalismo. Nesta semana, quem participar vai assistir o filme Blow Up, Depois daquele Beijo. O drama conta a história de Thomas, o fotógrafo que, sem querer, registra um assassinato. O Cinefoto Debate acontece na quinta-feira, às 2 da tarde, no auditório do Bloco 3Q. O Clube de Leitura do curso de Relações Internacionais está de volta. Este semestre o grupo vai estudar o poder global dos Estados Unidos. O primeiro encontro está marcado para essa terça, às 6h30 da noite, na sala 1J238. Os livros que vão ser debatidos você encontra no site Eventos UFO. O curso de música realiza nesta terça e quarta-feira o projeto Jornada Violonística. Quem participar vai assistir 6 concertos de violão, conferir palestras e praticar violão com violonistas de renome nacional e internacional. Todas as atividades são de graça e acontecem na Sala Camargo Guarnieri, no Bloco 3M. Para conferir o cronograma das atividades, é só acessar o site que aparece na tela. O Eventos UFO fica por aqui, até a próxima semana! Nosso jornal está chegando ao fim, mas eu gostaria de deixar o professor Molina finalizar a fala sobre essa questão. Então, aqui em Uberlândia e as cidades do interior, você acredita que vai impactar, mas menos? Bom, se a gente pensar na cidade de Uberlândia como um circuito, né, como fazer parte dessa agenda de espetáculos que podem circular por aqui, é possível que haja, sim, algum impacto, principalmente para produções que exigem volumes de recursos maiores, né? Mas acredito que a produção na cidade especificamente, ela estava muito mais ligada a mecanismos de fomento da Funarte, por exemplo, do que da Lei Rouanet especificamente, ou de valores mais elevados da Lei Rouanet. E para você, professor Mário, suas considerações? Eu concordo com o professor Alexandre a respeito de como a região já tem alguns mecanismos de subvenção, mesmo pela prefeitura, pelo governo do estado, que são bem mais acionados do que a Lei Rouanet. E só para finalizar, me parece um pouco deslocado essa discussão sobre os grandes musicais com preços de ingressos elevados e um público já cativo para esse tipo de manifestação está, vamos dizer assim, nas urgências imediatas de questões relativas à Lei Rouanet. Eu acho que a gente precisa ter uma política federal de cultura que leve em consideração outra natureza de manifestação. Ok, muito obrigada pelas suas observações e avaliações sobre esse corte da Lei Rouanet. Professor Molina, também muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
Bom, a gente encerra o Jornal da UFO desta segunda-feira. Muito obrigada pela audiência. Tenha uma ótima noite. Tchau.